Olá, meus amados amigos, minhas amadas, meus amigos queridos. Eu sou Alexandre Soares de Lima, poeta que fala sobre a importância de viver na luz do amor. E sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Poeta Alexandre Soares de Lima. Hoje, mais um episódio de um conto, uma história, uma lição de vida. Hoje, nesse mês de agosto, conto se chama Sanhaço, o agiota. Ludenilson era muito popular no pequeno município de João Baldério, no interior do Brasil. Sua morte trouxe comoção até nas cidades circunvizinhas. Um jovem de 40 anos, sorridente, prestativo e agiota. Os moradores mais velhos ainda guardam na memória a criança esperta, que já pensava em juntar dinheiro para ajudar os pais. Ludenilson, ou Sanhaço, como era conhecido devido ao seu jeito franzino, era diferente das demais crianças de sua idade. Não se interessava por soltar pipa, brincar de peão. No máximo arriscava alguns dribles no campinho de várzea. Costumava ir com outras crianças maiores tomar banho num riacho. Ali brincava com barro, moldava casinhas e dizia para seus coleguinhas que quando crescesse seria dono de várias casas. Tudo era tão distante da realidade em que ele se encontrava, mas Ludenilson acreditava. Acreditava muito em seu sonho. Era um garoto muito inteligente para a idade. Suas conversas eram de gente adulta, e isto, infelizmente, contribuía para que outras crianças o deixassem de lado. Isto o entristecia um pouco, pois ele queria ser aceito, queria ser uma criança normal, mas se sentia cobrado em ter de cedo amadurecer. Sanhaço fazia um voo solitário. Seu Aldair e Dona Martina eram seus pais. Era um casal que vivia em pé de guerra, sempre que o assunto era dinheiro. Dona Martina não teve uma gravidez tranquila. Todo dia era um alvoroço, a vida amarrada, a penúria batendo a porta. Já aconteceu de faltar dinheiro para o leite do bebê Ludenilson. A salvação era a vizinhança bem unida e que se solidarizava com a triste situação. Durante um período, a família de Sanhaço passou um aperto, mas chegou um tempo em que seu Aldair começou a não aceitar ajuda, nem permitia que sua mulher aceitasse. Ele passou a fazer parte de uma misteriosa seita com o intuito de enriquecer. Sua família também aderiu à seita. Outra peculiaridade era que eles deixaram de ter medo.
parecia que eles tinham adquirido uma força em comum. Passaram a olhar os desafios da vida com a maior naturalidade. Deixaram de temer a morte, mas não era um pensamento focado em Deus, o nosso Deus Criador. Infelizmente não era. Seu Aldair entregou sua alma para o mal e condenou toda a sua família ao atraso. Inegavelmente, eles cresceram financeiramente. Surpreendentemente, todos os moradores do lugarejo ficaram estarrecidos. Seu Aldair era servente de pedreiro, jardineiro, zelador. Trabalhava na fazenda mais bonita da região, a Fazenda Esperança. De um simples empregado da propriedade, ele passou a ser o dono. O seu amo, Randolfo Dias, prefeito de João Baldério, subitamente teve uma morte misteriosa. Foi dormir e não acordou. Amanheceu com um corpo totalmente rígido, feito pedra. Os filhos do coronel Randolfo, como era conhecido, que já não costumavam visitá-lo, pois detestavam morar no interior, nem se importaram quando ficaram sabendo da morte do pai. Inacreditavelmente, até riram. Seu Aldair questionou a eles sobre o que fariam com a propriedade. A resposta foi uma ordem que eles deram a seu Aldair para que ateassem fogo na fazenda. Os filhos de Randolfo eram mimados, tinham raiva do pai. Um caso triste de família desestruturada. Muitas famílias sofrem pela falta de diálogo e compreensão e acham que vão resolver os problemas com trabalho e dinheiro. Randolfo não conseguiu resolver as questões familiares. Não foi homem de verdade. Seus filhos testemunharam a covardia que ele fez com a esposa, a dona Elinisa. Os meninos sofreram com a mãe deficiente, na cadeira de rodas, sendo rejeitada e traída pelo Randolfo. Está certo que o sofrimento foi grande e a alma se abate, mas nada justifica o riso ao saber da morte do pai. E ainda mandar tocar fogo na fazenda. Seu Aldair conversou com os rapazes e fez uma proposta para comprar a propriedade, ir pagando aos poucos até quitar. Todos tinham medo de Randolfo e também dos filhos. Eram amigos de matadores de aluguel. Ninguém se metia besta com eles. Mas seu Aldair, desde que entrou para uma irmandade religiosa, passou a ser como um homem de aço. Passou a ter também um olhar hipnotizador. E com esse mesmo olhar, conseguiu o que queria: a Fazenda Esperança. Conseguiu fazer com que os rapazes vendessem a propriedade por uma quantia ínfima. Nem precisou parcelar. Seu Aldair misteriosamente angariou muitos imóveis com pouco dinheiro. De grão em grão, foi enricando.
O pai abençoou o filho Ludenilson, passando para ele o dom da riqueza. Alguns anos se passam, seu Aldair morre. O velho vivia uma vida desregrada. Era fã de comer muita gordura, churrasco, muito doce. Só alimentos calóricos. A vida nos apresenta dois caminhos. Seu Aldair optou por ser amigo do mal e pensava que, sendo amigo do mal e fazendo a vontade dele, seria poupado. Quem faz a vontade do mal desgraça a própria vida. Ele seguiu o caminho da morte. Sanhaço não chorou a partida do pai, ficou sereno. A comoção foi grande. Seu Aldair chegou a ser também prefeito de João Baldério. No dia do velório, foi decretado feriado no lugar. Ludenilson passou dias só trancado em casa, matutando na vida, conversando com a tristeza. Pensou em abandonar a seita. Ficou decepcionado. Fazia a vontade do mal e não foi guardado. Mas o mal não guarda ninguém e apresenta aos incautos toda a sujeira disfarçada em tesouro. O mal finge ser amigo de quem faz a vontade dele. Mentira é esperar que o trevoso tenha compaixão de alguém. Ludenilson não queria ter o mesmo fim de seu pai. Pensou em deixar a seita, mas, em seguida, logo se lembrou do pacto que fizera de ser fiel à Irmandade. Ele sacrificou um boi, assim como fez seu Aldair. O sangue do animal foi derramado à meia-noite por todas as ruas do lugar. A família de Ludenilson recebeu do mal a chave para dominar toda a cidade. Ele agora seria o prefeito de João Baldério. Havia em seu olhar um misto de alegria e tristeza. Alegria por seu sonho de infância de ter se concretizado. O sonho de ter muitas casas. O orgulho morava no coração do jovem. Ele se sentia um deus. Mas como assim? Ele não conhecia a verdadeira alegria. Ele de fato não era um todo-poderoso. Seu pai também pensava assim até o dia em que encontrou a morte. Ludenilson, pela primeira vez, teve medo, e o medo o fez ficar nas mãos do mal. A coragem que ele tinha para o que ele queria, para desafiar as incertezas da vida e conquistar o que ele almejava, sem titubear, fazer grandes negócios com toda a força. Esta coragem, esta força, ele tinha que ter o dobro para não aceitar mais ficar nas garras do mal. Mas Ludenilson viveu uma vida sem entender a cartilha do segredo de saber viver. Não olhar para as conquistas materiais, não ficar apegado a elas, ter discernimento para diferenciar as vozes, entender que não é o que falam de nós que nos define, não aceitar o caminho fácil para conquistar o que se quer e temer
somente a Deus. Ludenilson morreu 1 hora antes de tomar posse como prefeito. Ele foi vítima de uma emboscada armada pelo seu falso amigo Silvério, o matador de aluguel, pau mandado de Ludenilson. Ludenilson fez muita mãe, muito pai de família chorar. Tudo movido pela ambição. O jovem, apelidado de Sanhaço, escolheu ser prisioneiro e a liberdade ele ignorou por dar ouvidos à voz do mal. Hoje, ele não consegue descansar. Está ao lado de seu pai. Ambos. Que tristeza. Atormentados pela chama do inferno. Autor, poeta Alexandre Soares de Lima. Meus amigos queridos, e aí, gostaram da história? Impressionante, né? É uma reflexão. Até que ponto a ambição, quando eu falo ambição, é a ganância no sentido ruim da coisa, porque a ambição de sempre galgar coisas boas, sempre aprimorar, nós devemos ter. Agora, a ambição, o materialismo, isso faz muito mal, porque tudo que está aqui na Terra, todas as nossas conquistas, isso tudo fica. Então nós devemos focar no Criador, em Deus, e fazer sempre o melhor, nos aprimorarmos como seres humanos. Gostaram da história? Então deixe sua curtida, seu comentário, caso queiram. Inscrevam-se aqui no meu canal, meus amigos, e vamos espalhar pelo mundo o perfume do amor e da poesia. Beijos no coração, eu fico muito feliz pelo carinho da amizade de todos vocês. Inscreva-se aqui no meu canal, visitem o meu site poetaalexandresoares.arte.br. Paz, poeta Alexandre Soares de Lima, o poeta que fala sobre a importância de viver na luz do amor. Beijos, Deus abençoe a todos. Paz.